Qual a melhor idade para engravidar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos analisar alguns fatores, né? Eu prometo ser o mais breve possível, vou resumir da melhor forma. Vale salientar antes também de começar o vídeo que eu não sou médica, tudo que eu vou trazer para vocês é aquilo que eu ouço, porque eu estou grávida, eu estou sendo acompanhada, é tudo que a minha médica passa para mim, tudo que a gente pesquisa aqui na internet também. Como é óbvio, se vocês googlarem por aí, vocês vão ver essas informações também. Enfim, eu achei interessante dizer para vocês, porque eu não sei se quem está pesquisando sobre isso sabia ou não, mas antigamente, assim, talvez no tempo da nossa mãe ou da nossa avó, o que os médicos diziam que era a idade ideal para engravidar, ou a faixa etária ideal, era dos 18 aos 25 anos. Eu achei interessante esse dado porque realmente dos 18 aos 25 é uma faixa muito curta, né? Com 25 anos a gente é tão jovem ainda, mas como é óbvio, com o avanço da medicina, a gente sabe que isso mudou. Hoje em dia a gente ouve falar ali do máximo de 35 anos. Então hoje em dia os médicos aconselham, a idade ideal para eles é dos 20 aos 35 anos. Eu, no primeiro trimestre de gravidez, eu já vou entrar no terceiro trimestre, né? No primeiro trimestre, a gente sabe que tem ali exames muito importantes. Um deles é a ecografia do primeiro trimestre, que é super importante para a gente analisar aquela questão da translucência ou translucência nucal, aquele nome esquisito que a gente já sabe, né? Exatamente para descartar a trissomia 21, que é a síndrome de Down. E eu fiz esse exame, só que aqui onde eu moro, eu não moro no Brasil, é super importante também dizer isso, porque aí eu acho que não se faz pelo público esse rastreio bioquímico, acho que é assim que se chama. E aí antes da ecografia, eu fiz esse tal rastreio, e aí saiu aqui uns dados que eu achei interessante trazer para vocês, exatamente porque a gente está falando da idade, né, gente? Esse último gráfico aqui, provavelmente vocês não vão ver muito bem de perto, mas com certeza conseguem ver essa linha, essa curva. E aqui embaixo é a idade da mulher. E esse gráfico é relativo ao risco para a trissomia 21 no primeiro trimestre. É exatamente aquilo que eles tentam descartar na ecografia. Só que aqui onde eu moro, além da ecografia, eles também fazem uma análise ao sangue. Então eu tive que tirar sangue 5 dias antes, para eles depois juntarem tanto a ecografia, o resultado da ecografia, com o resultado do exame de sangue, para então chegar aqui esses números. E aqui nesse gráfico, tá desde os 15 anos até aos 50 anos, né? E aqui nos 35, que é a idade que eles hoje em dia dizem que até ali os 35, acima dos 35, não é que não possa, porque a mulher não vai engravidar ou que ela fique infértil. O que se diz é que depois dos 35 aumenta muito os riscos. E é realmente isso que a gente vê nesse gráfico. Aqui nos 35 anos, exatamente aqui, começa a subir bastante o risco, né, de trissomia 21. No entanto, a médica mesmo que analisou esse resultado de exame comigo, ela me disse, calma, que isso depende também muito da mulher, né? Há mulheres hoje em dia com, sei lá, 24 anos, 25 anos, com 20 anos que são sedentárias, não faz nenhum tipo de exercício físico, tem uma péssima alimentação, tem excesso de peso, e a gente sabe que quem está pesquisando aí, né, tentantes que estão pesquisando toda a preparação antes de engravidar, sabe que todos esses fatores juntos aumentam muito os riscos de uma gravidez de risco, ou seja, de problemas na gravidez, como diabetes gestacionais e outras, né? Mas como eu não sou médica, gente, só tô falando o que eu ouço e que vocês pesquisarem por aí. Então é isso. Basicamente sobre o que os médicos dizem da idade, a gente sabe que é esse máximo dos 35 anos, no entanto, cada caso é um caso. A gente vê mulheres de 40 que malham todos os dias, têm uma vida super saudável e com certeza se engravidar pode não ter problema nenhum, enquanto que uma de 20, se for sedentária, tiver excesso de peso ou tiver outros problemas de saúde associados, pode ter uma gravidez de risco, né? Então, são fatores que têm que ser analisados, por isso mesmo que é importante, como eu já tinha salientado aqui no vídeo para vocês, a mulher fazer sempre um rastreio médico, um check-up antes de engravidar, né? Independentemente aí da idade. Só que, na minha opinião, não é só esse fator da idade que a gente tem que analisar, né? Só, peraí, eu tô dentro dessa faixa aí dos 20 aos 35 anos, então eu vou engravidar, sem pensar em mais nada. Não, gente, tem outras coisas que a gente tem que analisar. Uma delas é a parte financeira, né? A gente sabe que um bebê não exige milhares de dinheiro, você não precisa ser rico para ter um filho, né? Mas precisa, no mínimo, estar estável. O que é que isso quer dizer? Pelo menos você ter ali uma renda mensal para que o seu filho tenha o mínimo, o básico, pelo menos, né? Então, eu sei de pessoas, há casais que não têm um trabalho fixo certo, não têm um salário sequer, né?
e pensam ou ponderam em ter filhos. Isso é um fator que você tem que analisar ali, porque realmente uma criança precisa dos mínimos, né? Há pessoas que dizem, um bebê não gasta nada, é só fralda. Mas até a fralda custa dinheiro, né? E tem aqueles cuidados mínimos, claro, como é óbvio, medicações e etc. Enfim, tem que analisar essa parte financeira, você tem que ter no mínimo, estar no mínimo estável ali, né? Ter o básico para a sua criança. Outro fator super importante que as pessoas talvez não pensem assim muito é o emocional, né? Será que você está emocionalmente preparada para ser mãe? E por que é que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que cedem muita pressão dos outros. Sabe, eu tô casada há 2, 3 anos e os amigos, a família do marido, ou mesmo a sua mãe, né? Fica lá pressionando, pô, já tem 2, 3 anos de casado, quando é que vem as crianças, né? E às vezes as mulheres tomam essa iniciativa ou essa decisão de engravidar por causa da pressão dos outros. Então, analise isso também. Nunca decida uma coisa dessas, que é um passo tão importante na nossa vida como mulher, né? Nós é que vamos engravidar, nós é que vamos passar por esse processo, nós é que vamos ter o filho e educá-lo. Então, não tome essa decisão baseada na pressão dos outros, ok? E claro, um outro fator super importante é a estabilidade na relação. Será que você está numa relação estável o suficiente para tomar um passo como esse? Isso porque isso sou eu, a minha opinião, né? Não, se você está numa relação há menos de um ano, está conhecendo uma pessoa há meses, acho que é muito cedo para você já tomar essa decisão de ter um filho, né? Ou às vezes acontece também o contrário, você já está com a pessoa há muitos anos, é casada, só que o seu casamento começou a dar uma esfriada e você tomou a decisão de ter um filho para tentar salvar a sua relação. Também a gente já sabe, conhece muitas histórias aí, até nas novelas acontece isso, né? Que isso não resulta, gente. Às vezes afunda mais. Tem mulheres que na mesma pensam assim, não, mas se eu trouxer aqui um filho, vai salvar essa relação. Acaba fazendo o contrário, piora a relação, né? E depois aí você é uma mãe divorciada, enfim. Não que eu tenha nada contra, mas a gente sabe que mesmo para uma criança não é o ideal. E se a sua intenção foi, vou fazer um filho para salvar minha relação, acabou fazendo o contrário, né? Enfim, então, são esses fatores que eu acho que é super importante você analisar. Como é óbvio, a parte biológica também é importante, né? Você fazer check-up com o médico, conversar com o médico, saber se está tudo ok com você, mas também analisar a parte financeira, a estabilidade na sua relação e também a parte emocional. E para resumir para vocês, como é óbvio, são algumas coisas para analisar. Como tudo na nossa vida, não é só para ter filho, não. Qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, você tem que colocar coisas na balança, né? Mas também aqui no caso dos filhos, uma vez que a gente tem ali, mesmo que não queira dizer essa palavra, ela existe, a gente tem ali um prazo, né? Nós mulheres temos ali um certo prazo para ser mãe. Não fica adiando também por medo, tá? Analisa todas essas situações que eu falei para vocês, esses fatores que tem que ser analisados, mas também não ficar adiando, porque depois você pode tomar decisão tarde demais, porque a gente tem ali, né, aquele limite, tá? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo, nos vemos no próximo.